Palavras-chave na Bíblia. Emmett Fox. Medo. A Bíblia diz que o temor a Deus é o começo da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. E o começo do conhecimento. Provérbios 1, versículo 7. Isto induziu em erro muitas pessoas, porque a verdade é que o temor ou medo é inteiramente daninho e é realmente o único inimigo que temos. Você pode curar qualquer coisa se puder se livrar do medo ligado a ela. As dificuldades e doenças nada mais são do que o medo subconsciente projetado no nosso ambiente. É sempre verdade que nada temos a temer, exceto o medo. Como então explicar os textos citados? A resposta é que, na Bíblia, o temor a Deus quer dizer a reverência a Deus, não o medo de Deus. A reverência a Deus é o começo da sabedoria. Como demonstramos reverência a Deus? Não por belas palavras ou orações fingidas, mas enxergando Deus por toda a parte, recusando-nos a reconhecer qualquer coisa dessemelhante a Ele e vivendo a vida de Cristo. A confiança é a adoração. Você adora aquilo em que confia. Está confiando mais no mal ou no bem? No medo ou em Deus? O que está adorando? O teste é este. Familiarizai-vos com Ele e estais em paz. Jó 22, versículo 21. Ira. Há muitas referências na Bíblia à ira de Deus. Isso intriga muitos estudantes de metafísica, porque sabemos que Deus é amor e que a ação de Deus é sempre realizada para curar, consolar e inspirar. A explicação é que a palavra ira na Bíblia significa, na verdade, grande atividade. A atividade que precede ou acompanha a cura de qualquer condição negativa. Sabemos que, quando se faz uma faxina geral na casa, tudo parece ficar de ponta cabeça por alguns dias. Do mesmo modo, quando se cura um doente pela oração, ele com frequência piora antes de ocorrer a cura. É esse tipo de crise que representa a palavra ira. Em 2 Crônicas 34, versículo 25, por exemplo, lemos que a ira do Senhor será derramada sobre o povo, porque adorou deuses falsos. Isso quer dizer que, quando acreditamos na limitação e temos pensamentos negativos, a consequência será nefasta, mas que, se nos tratarmos, o nosso tratamento desmanchará o mal que foi feito e trará paz e harmonia a nossas vidas. Essa atividade é a ira de Deus. O Salmo 76, versículo 10 diz que a ira dos homens vos louvará. Isso quer dizer que a agitação causada dentro de nós por nossas dificuldades nos leva a Deus e, desse modo, elas são superadas. A Bíblia sempre apresenta dificuldades e infortúnio acabando em harmonia e alegria, se nos voltarmos para Deus. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Salmo 107, versículo 20. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3, versículo 14. É um dos principais termos da Bíblia para Deus. Significa a existência sem condições. Significa o grande poder criativo, que é absolutamente ilimitado. É uma tentativa e muito bem sucedida de expressar até onde a linguagem permite a infinidade de Deus. Eu sou significa você, o indivíduo. É uma asserção ou afirmação de existência e precisa ser qualificada de alguma forma. Dizemos, por exemplo, eu sou um homem, ou eu sou uma mulher. Sou americano, ou sou espanhol, sou advogado, ou sou padeiro, sou republicano, ou sou democrata. Em cada um desses casos, declaramos um fato importante a nosso respeito e, desse modo, nos limitamos, não num sentido negativo,
mas positivo e construtivo. Se sou americano, não sou espanhol. Se sou homem, não sou mulher, e assim por diante. Deus é absolutamente ilimitado, e a única frase que pode expressar isso é: eu sou aquele que sou. Eu sou o quê? Eu sou uma existência pura e sem condições, ilimitada e não especificada sob forma alguma. Afirmar que Deus é uma coisa determinada implicaria limitação, ou pelo menos uma restrição, e Deus é ilimitado. Quanto ao homem, cabe-lhe ser algo específico e não tentar ser tudo, porque ele é uma individualização. Se você tocasse todas as notas da escala de uma só vez, teria apenas um ruído confuso. A música consiste na seleção e agrupamento especial de certas notas. No universo de Deus, cada um de nós tem o seu lugar e cabe-nos encontrar esse lugar verdadeiro e expressá-lo. Cabe-nos tocar o nosso instrumento corretamente na grande orquestra. Deus, contudo, é o grande regente, e também a orquestra inteira, ilimitada e sem começo e sem fim. Salvação. A palavra salvação aparece mais de 120 vezes na Bíblia. Era de uso constante entre os religiosos das gerações passadas. E conquanto não seja muito ouvida hoje em dia, permanece o fato de que é uma das palavras mais importantes da Bíblia. E como costuma acontecer, figura entre as menos compreendidas. Salvação na Bíblia significa saúde perfeita, harmonia e liberdade. Quando você tem um corpo forte e sadio, que por si só lhe dá a alegria de viver, quando está vivendo em condições que são completamente harmoniosas, quando ocupa seu tempo com atividades alegres e proveitosas, quando aumenta a cada dia a sua compreensão de Deus e você não tem consciência de nenhum medo, possui a salvação no sentido bíblico. Essas coisas são o que Deus deseja para o homem, para você pessoalmente. E a Bíblia foi escrita para nos dizer como atingi-las. Alcançamos a salvação buscando Deus em pensamento e deixando que Ele trabalhe através de nós, recusando-nos a dar poder às condições externas, treinando-nos para desprezar o medo. O Senhor é minha luz e minha salvação. Salmo 27, versículo 1. Somente Ele é a minha rocha e minha salvação. Salmo 62, versículo 2. As vossas bigas da salvação. Abacuque 3, versículo 8. Ele ergueu uma trompa de salvação para nós. Lucas 1, versículo 69. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lucas 3, versículo 6. Textos como este são típicos das promessas da Bíblia referentes à salvação. A prece de Abacuque ilustra a angústia mental que muitas vezes acompanha a atividade, ira de Deus nas nossas almas, quando as dificuldades vêm à tona para serem resolvidas e ocorre um período de tensão antes da demonstração. A salvação chega para alguns doce facilmente, porém, a maioria tem que conseguir a sua salvação com uma certa dose de medo e tremor durante algum tempo. A maneira como chega não é realmente importante, pois ela chegará, quando a buscarmos de todo o coração. É um excelente tratamento procurar a palavra salvação numa relação de tópicos da Bíblia, e depois ler vários versículos em que ela aparece, interpretando-os espiritualmente, é claro. Juízo. Julgar na Bíblia significa decidir pela verdade ou falsidade de qualquer ideia. Esse processo necessariamente ocorre na nossa cabeça durante o tempo todo em que estamos acordados. E na medida em que julgamos juízos justos, determinamos o caráter de nossas vidas. Aceitar o mal como ele se apresenta é julgar erradamente e traz o seu castigo natural. Recusar-se a acreditar no mal e afirmar que o bem é o juízo justo trazem a recompensa da felicidade e da harmonia.
Assim, o juízo não é um grande julgamento que vai se realizar no final dos tempos. É um processo que ocorre todos os dias. Quando Jesus disse: "Não julgueis para não serdes julgados", quis dizer que condenar prontamente o nosso irmão, sem ver o Cristo dentro dele, é colocarmos-nos em perigo, porque estamos fazendo uma realidade daquilo que ele aparenta, e aquilo que tornamos real temos que demonstrar nas nossas próprias vidas. Pagãos, inimigos, estranhos. Essas palavras se referem aos nossos pensamentos negativos, que são as coisas que nos estão causando dificuldades. Não se referem a outros seres humanos. Os pensamentos errados são pagãos porque desconhecem Deus. São estranhos ao seu verdadeiro e, naturalmente, são os únicos inimigos que você pode ter. Todos esses inimigos devem ser destruídos, não lutando-se contra eles, o que apenas lhes dá poder, mas por meio de um juízo justo, recusando-se a acreditar neles. Deus é a única presença e o único poder. Cristo. A palavra Cristo não é um nome próprio. É um título, é uma palavra grega que significa ungido ou consagrado. Corresponde mais ou menos ao termo hebraico Messias e à palavra oriental Buda. Jesus foi o nome pessoal que os pais do nosso Senhor lhe deram. É uma palavra grega, tradução do hebraico Josué, que quer dizer literalmente Deus é salvação. Ou seja, a percepção de Deus é nossa salvação, ou o que eu chamo de chave de ouro. Assim, falamos do Cristo. O Cristo pode ser definido como a verdade espiritual sobre qualquer pessoa, situação ou coisa. Quando você percebe a verdade espiritual sobre qualquer problema, está erguendo o Cristo na consciência. E a consciência é a cura. Assim, o Cristo é sempre o Cristo que cura. Jesus demonstrou Cristo na sua própria pessoa e vida a um ponto além do que o fez qualquer outro indivíduo que tenha vivido na face da terra. E porque a obra que fez na sua crucificação e ressurreição tornou possível que atingíssemos níveis espirituais que, se não fosse por ele, estariam fora do nosso alcance. É muito justamente denominado Messias ou Salvador do mundo. Pelo mesmo motivo, é chamado de a luz do mundo. A percepção do Cristo cura, independente de quaisquer condições ou limitações que pareçam estar atrapalhando. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12, versículo 32. Arrependimento. Arrepender-se, na verdade, significa mudar de ideia no tocante a algo. Esse é o verdadeiro significado de arrependimento. Quando uma pessoa se dá conta de que uma ação determinada, ou certa linha de conduta, ou quem sabe até todo o rumo da sua vida foi errado e resolve sinceramente mudar sua atitude, ela se arrependeu. A Bíblia faz do verdadeiro arrependimento uma condição essencial para qualquer progresso espiritual e para o perdão dos pecados. Jesus disse: "A não ser que vos arrependais, todos perecereis igualmente." Lucas 13, versículo 3. O arrependimento não significa lamentar os erros passados, pois isso é viver no passado e nosso dever é viver no presente e fazer este momento certo. Preocupar-se com os erros passados é remorso. O remorso é pecado, pois é uma recusa em aceitar o perdão de Deus. A Bíblia diz que agora é o dia da salvação. João Batista falou: "Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo." Mateus 3, versículo 2. Isso quer dizer que você deve modificar o seu pensamento e saber que a presença de Deus é onde você está. João procurou o batismo como símbolo do arrependimento. Em sua época, já era um costume muito antigo entre os diferentes povos, porque lavar-se ou banhar-se é um símbolo dramático da limpeza da alma pelo arrependimento. No Velho Testamento, as pessoas lavaram as roupas antes de receber os 10 mandamentos de Moisés.
E em muitos outros casos, uma lavagem ou limpeza cerimonial precede vários exercícios espirituais. Este é o verdadeiro significado do batismo. E naturalmente a cerimônia em si não tem importância, exceto como expressão externa daquela mudança de ideia, ou arrependimento, ou resolução de melhorar, que é algo interno e espiritual. A lei da vida é conhecer a verdade e vivê-la. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.